libertar, ok? Essa é a grande possibilidade que o Patrick nos incentiva a fazer, tá? Então, relacionamento com os outros, a gente vai ter muitos aspectos positivos, aquelas relações gostosas, que a gente se sente bem íntimo, bem quase que sem defesas, que a gente pode se relacionar com muito prazer, e mesmo que se dê algum choque, alguma picadinha ali, se acontecer, como o relacionamento já está bem evoluído, já está bem saudável, a gente com o tempo consegue contornar e voltam a ficar, as pessoas, eu e a outra pessoa, voltamos a ficar bem, né? O problema todo é onde permanentemente alguém lá fora vai me tocando de uma forma negativa, e o desejo infantil seria, o desejo infantil seria que o outro me libertasse, o outro me tratasse melhor, o outro se modificasse. Mas isso não é o que vai acontecer, infelizmente. Então, aí nós temos que fazer esse trabalho de investigação, tá? Então, o relacionamento com o outro é imprescindível para o nosso autoconhecimento, tá? Porque é através desses relacionamentos que a gente vai realmente se conhecer em profundidade, né? Às vezes, a gente, quando sofre muito, né, num relacionamento, de repente a gente não sabe como fazer, então uma das pseudo-soluções que a gente adota é se afastar da pessoa, né? É como se a gente culpasse a pessoa pelo desconforto. Então, a gente tem uma sensação enganosa de que eu estou bem, né? Eu fico bem, até que tal pessoa apareça. Quando ela aparece, eu vou ficando tensa, eu vou ficando defendida, e mais cedo ou mais tarde eu sei que um ataque do outro virá, né? É justamente por pensar assim e não ir profundamente aprender sobre esses desconfortos é que eu me torno refém do outro, né? Então, quando a gente se afasta, a gente volta a ter uma sensação enganosa de paz, achando que só o mal está com o outro. Isso é muito imaturo e, para o Patrick, isso mostra o quanto você ainda não está pronta naquele eu real para fazer a sua investigação interna de uma forma madura e saudável para se libertar, né? Então, quando a gente se afasta das pessoas, a gente perde, a gente sacrifica e perde a possibilidade de se autoconhecer e de que a gente persista num relacionamento e cada vez vá se tornando mais íntimo, né? O contato vai se revelando e se tornando cada vez mais íntimo. Então, às vezes as pessoas estão em relacionamentos amorosos, como a gente diz na nossa linguagem, as partes negativas, os eus inferiores, começam a cutucar, começam a incomodar, né? E você desiste do contato, você rompe a relação, e aí perde uma oportunidade de novo, primeiro se autoconhecer, investigar e limpar as suas partes que estão pouco evoluídas, né? E quanto mais a gente, pelo contrário, aprender a fazer isso, mais a gente vai continuar na relação sabendo que se enganchou alguma coisa, são pelos dois lados, né, das pessoas, e cada um faz a sua própria investigação. E o contato vai se tornando cada vez mais íntimo, mais profundo e cada vez mais gostoso. Muitos dos nossos aspectos internos distorcidos, nesse afastamento, nesse isolamento, jamais serão provocados, né? Jamais serão provocados, porque eu venho adotando a postura de me afastar e me isolar das pessoas que me fazem mal. Eu preciso fazer uma explicação, não é aqui, por exemplo, se eu tenho um convívio social com uma pessoa, que essa pessoa me faz mal, ela me provoca, ela
me traz sentimentos ruins, não o que o Patrick está falando aqui não é para você ter que conviver ou se forçar a conviver com uma pessoa que está te fazendo mal, que você não suporta, não é isso. Mas, se, por exemplo, tiver eventos sociais, eu percebo que tem gente que nem vai mais em festas ou reuniões, porque se souber que a tal pessoa está, ela se priva de novo, ela se isola e não vai. E o Patrick fala, não, vá, vai fazendo o seu trabalho interno, vá, porque essa não é a única pessoa que vai estar nesse evento, mas você vai trabalhando para você aprender a se liberar da pessoa. A gente precisa daquele que nos faz mal, não para conviver estreitamente, mas para que eu, comigo, vou fazendo as minhas próprias lições. E por que eu ainda preciso do outro? Porque o outro vai ser como um sinal, ele vai ser como um medidor. Quanto mais eu fizer o meu trabalho interno e voltar a conviver, ou me relacionar com o outro, eu vou ver que cada vez a emoção negativa, o constrangimento, a dor, o sofrimento, cada vez vai diminuindo mais à medida que eu vou fazendo o meu trabalho interno. Então, a gente ainda precisa do outro até que eu finalmente vou estar diante do outro, o outro não vai mais me afetar e eu aí sim, isso é uma comprovação de que o meu trabalho interno foi feito e bem feito e que agora eu estou livre da pessoa. É como se com este trabalho interno que surgiu a oportunidade de trabalhar, se eu fizer, se eu aprender com tudo isso, com as minhas partes, evoluir, é como se eu conseguisse deixar o outro neutro, ele volta a ser neutro, porque aquilo que ele me ensinava já não é mais necessário, porque eu já aprendi a lição. Isso é sensacional. Muitas vezes na vida real a gente quer muito de uma forma imatura e pouco evoluída, que é que o mundo lá fora se mude para atender os meus desejos, ou para me dar paz, ou para me dar alegria, para não me trazer desconfortos. Isso, infelizmente, as pessoas não vão mudar lá fora por nossa responsabilidade para nos atender. Isso não vai acontecer. Na realidade, o que vai acontecer é a gente fazer esse estado, como é que fala? Essa correção interna, esse trabalho interno de investigação, de transformação e liberação interna. Preciso ainda do outro que me fazia mal para ver o quanto eu, cada vez que eu cruzar com ele, encontrar com essa pessoa, eu vou percebendo claramente o quanto eu estou me libertando dele, o quanto ele não está mais me afetando emocionalmente e vai ser só uma pessoa que de vez em quando, ou no ambiente de trabalho, ou entre as amizades, ou mesmo dentro da família, eu vou ter que conviver. Vai ser uma pessoa que vai me trazer uma sensação um pouco desagradável, mas ele não me aniquila emocionalmente como acontecia anteriormente, tá? Então, a serenidade interior experimentada quando se evita o contato, ela é ilusória. Ela é ilusória por quê? Porque não é porque você afasta os problemas e as pessoas que a sua questão interna está resolvida. Não. Isso é uma, como a gente diz aqui, é uma pseudo-solução, não é uma solução real, tá? E a ilusão maior é achar que toda vez que eu estou em conflito e sofrimento, vem de fora, vem do outro, que a culpa e a responsabilidade está numa pessoa específica, está numa situação específica. Isso não é Patrick. Para o Patrick, se há um conflito que ele se repete, tem uma parte minha que está permitindo que eu me envolva novamente, talvez às vezes até com pessoas diferentes, ou com a mesma pessoa, e eu não sei me colocar como adulta, não sei me colocar na realidade. E esse é o trabalho que a gente precisa fazer, né? Antigamente, antes do Patrick, vamos dizer assim, eu sempre, quando me sentia triste, com raiva,
alterada, né, desequilibrada, né, desequilibrada não, mas vamos dizer, a harmonia nossa, ela sai, né, ela desequilibra toda, e eu sempre responsabilizava alguém lá fora. Hoje não, hoje sim, tem um primeiro mal-estar, né, um mal-estar que aquela pessoa nos causa, sim, a gente acolhe essa verdade muito pequena e muito parcial, mas depois, isso não é Petro. Petro começa quando eu falo, bom, ok, o outro é uma pessoa desagradável, o outro ele não é capaz de me atender, o outro é capaz, ele não é empático, enfim, eu posso justificar o que for, mas o nosso trabalho não é com o outro, não é esse julgamento, isso não nos leva a lugar nenhum. O trabalho do Petro é sempre esse caminho para dentro, tá? Então, qual é a responsabilidade minha? A pergunta que fica é qual a responsabilidade que é minha nessa interação onde, de novo, aconteceu a mesma coisa e eu preciso aprender a respeito disso, tá? Então, os relacionamentos para o Patrick, eles são muito bacanas porque, assim, a gente não usa-os como um termômetro, como um medidor, né? Conforme a qualidade dos meus relacionamentos, quaisquer que sejam, comigo e com os outros, quanto mais os meus relacionamentos estão mais prazerosos, estão mais sólidos, estão mais íntimos, isso agora é um medidor que eu venho fazendo o meu trabalho, que eu venho evoluindo como ser humano e que eu venho aprendendo sobre as minhas falhas, as minhas fraquezas e as minhas permissividades, o quanto eu permitia que o outro fizesse comigo o que ele queria e eu dizia, ok, vai lá, faça, ignorando isso, sem ter consciência de tudo isso. Então, os desconfortos para o Patrick, os mal-estares, os sofrimentos e os desconfortos causados nos relacionamentos, agora a gente vai passar a olhar não como uma vítima ou como uma pessoa, né, que foi provocada pelos outros, mas sim como uma bela oportunidade para tentar, entendendo que algo que é meu emergiu, porque se não tivesse nada que era meu, ia só ser uma situação desconfortável, mas não ia me abalar emocionalmente. Se abalou emocionalmente, é uma oportunidade da gente aprender e trazer agora para a consciência com investigação e descobrir o que é que está acontecendo. Então, os relacionamentos são, ao mesmo tempo, um desafio, uma realização e um parâmetro para o nosso estado interior de evolução. Então, isso é muito importante. Quanto mais a pessoa está isolada, quanto mais ela critica os outros, quanto mais ela se isola, quanto mais ela se afeta, ou por tristeza, ou por raivas gigantescas, isso só mostra o quanto a pessoa se desconhece a si própria, não sabe o que acontece, que poder é esse que os outros lá fora têm tanto sobre ela e que ela, ao não se conhecer, a não fazer esse contato, esse relacionamento estreito com ela mesma, ela não consegue sair desses enroscos onde ela se vê novamente, muito de uma forma repetitiva. Então, por isso que é um medidor. E ao passo que quanto mais neutro nós estivermos, não de uma forma, um sereno, neutro, fingido, falso, não. Quando realmente a gente vai estar com as pessoas com liberdade. Por quê? Porque eu sei que eu também não sou perfeita, eu tenho um monte de falhas, defeitos, eu tenho coisas que eu ignoro, eu até no relacionamento com os outros, eu não os conheço em profundidade, e ao não conhecê-los também eu posso feri-los, mesmo sem intenção, né? Mas é muito importante entender que a qualidade ou não, o ser saudável ou não dos nossos relacionamentos, eles vão servir daqui para frente como um medidor para ver o quanto evoluídos nós estamos ou não.
e muito mais o quanto a gente realmente já se conhece ou não.